A transição do folclore para o silício começa com um fenômeno que os técnicos de TI chamaram inicialmente de anomalia térmica espontânea. Imagine sua tela piscando, não por causa de uma conexão ruim ou um cabo HDMI frouxo, mas por algo antigo, visceral e ardente que parece lutar para sair de trás do vidro. Tradicionalmente, a mula sem cabeça é uma figura de punição e tragédia, uma mulher condenada por uma transgressão espiritual a transformar-se em uma besta de fogo que galopa pelas encruzilhadas físicas do interior brasileiro, assombrando o mundo rural com o som de seus freios de ferro e o calor de suas chamas infinitas. No entanto, em um mundo onde a realidade é mediada por dados, a maldição encontrou um novo ecossistema, a rede mundial de computadores. O IC que formulamos aqui não é apenas uma curiosidade, mas uma análise de como uma força metafísica se traduz em código binário. Como uma maldição que requer um corpo físico e fogo real se manifesta no reino digital. A resposta reside na energia. A maldição não é mais uma transformação biológica, mas uma corrupção de arquivos de sistema. Onde antes havia o pecado original, agora há o erro crítico de sistema. A mula digital manifesta-se inicialmente em servidores de igrejas antigas e arquivos digitalizados de paróquias coloniais. Ao converter documentos de séculos atrás em dados, algo da essência da maldição foi codificado junto. O fogo, que antes queimava pele e pelo, agora se traduz em um superaquecimento inexplicável dos processadores. A luz laranja que emana dos monitores infectados possui uma frequência que não deveria existir em painéis LED modernos, uma cor que lembra o enxofre e a brasa viva. A maldição digital preserva a essência do terror original, o movimento frenético, a falta de uma cabeça, substituída por um erro de cabeçalho de dados, o famoso Eder Error e o calor insuportável, mas agora ela se move na velocidade da luz através da fibra óptica. O terror deixou de ser um encontro fortuito em uma estrada de terra para se tornar um inquilino indesejado no seu smartphone. Se a mula tradicional era um aviso sobre a moralidade nas aldeias, a mula digital é o aviso final sobre a nossa vulnerabilidade em um mundo onde tudo, até nossos pesadelos, foi carregado para a nuvem. Ela é o fantasma na máquina, a prova de que a tecnologia não apagou o sobrenatural, apenas deu a ele uma largura de banda infinitamente maior para espalhar seu rastro de cinzas eletrônicas por todo o planeta. A manifestação da mula no reino digital começa com uma sinestesia aterrorizante, o som. Analisando as manifestações iniciais, usuários ao redor do mundo relataram o fenômeno dos ritmos espectrais. Sites de alta segurança começam a travar, mas em vez da tela azul da morte, o navegador é inundado por emojis de fogo que parecem queimar os próprios pixels da tela, deixando manchas permanentes no painel. Surgem logins fantasmas em redes privadas, originados de endereços IP que tecnicamente não existem ou que apontam para coordenadas geográficas de vilas desaparecidas no século XIX. A corrupção de dados é o campo de caça dessa entidade. Arquivos não são apenas deletados, eles são carbonizados digitalmente. Quando analistas de dados tentam recuperar documentos perdidos, encontram metadados que apresentam marcas de queimadura virtual, blocos de código que parecem ter sido derretidos, transformados em uma massa ilegível de caracteres que, quando organizados, lembram vagamente a estrutura de um crânio equino distorcido. O terror atinge o ápice através do áudio. O som de cascos fantasmas, o galope rítmico e pesado de metal contra pedra, começa a ecoar por alto-falantes de smart TVs e fones de ouvido de última geração. O som persiste mesmo quando os dispositivos estão sem energia ou com o volume no mudo, sugerindo que a vibração não é mecânica, mas uma imposição direta na realidade do usuário. Em reuniões de vídeo, participantes relatam ouvir um relincho ensurdecedor que parece vir de dentro da conexão, distorcendo as vozes humanas em gritos eletrônicos agudos. Imagens armazenadas em nuvem começam a sofrer mutações. Em fotos de grupo, rostos desaparecem sob uma névoa de estática laranja, e a silhueta de uma besta sem cabeça começa a aparecer nos reflexos de janelas ou espelhos nas fotografias. É um ataque sensorial que subverte a lógica do hardware. Os componentes físicos de computadores e servidores começam a vibrar na frequência exata de um cavalo a galope. O disco rígido não apenas lê dados, ele bate contra a própria carcaça, simulando o impacto dos cascos no solo, até que o metal falhe e o dispositivo se torne um pedaço de ferro inútil e quente. A web, que deveria ser um espaço de silêncio e informação, torna-se uma estrada de ferro e fogo, onde o rastro da mula é marcado por bits destruídos e o eco eterno de uma criatura que nunca deveria ter aprendido a navegar. O modo como a maldição se propaga pelo mundo hiperconectado desafia todas as leis conhecidas da cibersegurança.
O contágio não ocorre apenas por meio de downloads comprometidos ou anexos de e-mails suspeitos. Ele se espalha como um vírus biológico que usa a curiosidade humana como vetor. Um link para uma imagem assombrada em um fórum de discussões ou um vídeo curto em uma rede social que exibe um brilho estranho são o suficiente para ancorar a entidade no dispositivo do espectador. O compartilhamento de arquivos infectados torna-se uma forma involuntária de espalhar a maldição, criando uma rede de portadores que levam o fogo digital para dentro de intranets corporativas e redes domésticas protegidas. O impacto psicológico desse fenômeno é devastador. Usuários começam a experimentar uma crescente paranoia, uma sensação de estarem sendo observados através de suas webcams, não por governos ou hackers, mas por algo antigo que sente o cheiro de seus dados. O medo de seus próprios dispositivos cresce a tal ponto que o isolamento digital torna-se a única saída aparente, mas mesmo a desconexão física parece insuficiente, pois a mula parece saltar entre aparelhos via Bluetooth ou frequências de rádio de baixa intensidade. Empresas de cibersegurança, acostumadas a lidar com códigos lógicos, encontram-se em um estado de desespero e confusão. Elas se esforçam para entender uma anomalia que se comporta como um organismo vivo e consciente, que parece se divertir ao contornar as camadas mais avançadas de criptografia. Os especialistas começam a falar em exorcismo digital em vez de antivírus. Salas de servidores, antes ambientes gélidos e controlados, tornam-se fornalhas onde o ar cheira a ozônio e enxofre. A busca por uma solução leva a uma colaboração bizarra entre engenheiros de software e historiadores do folclore, tentando encontrar o equivalente digital ao freio de ferro ou à estaca que poderia interromper o ciclo de transformação. Enquanto isso, o pânico se espalha. O isolamento social aumenta à medida que as telas se tornam janelas para o inferno, e a confiança na infraestrutura digital da sociedade desmorona. As pessoas começam a cobrir seus monitores com panos pretos e a enterrar seus smartphones em caixas de chumbo, temendo que o próximo relincho digital seja o último que ouvirão antes que sua vida virtual seja reduzida a cinzas. À medida que a anomalia se estabiliza na rede, as implicações no mundo real começam a atingir uma escala catastrófica. A rede global da mula sem cabeça não é apenas uma metáfora, mas uma descrição de como a infraestrutura crítica do planeta começa a falhar sob o peso do sobrenatural. Mercados financeiros são os primeiros a sentir o golpe. Algoritmos de negociação de alta frequência começam a agir de forma errática, executando ordens de compra e venda que seguem o padrão rítmico do galope da criatura, gerando flash crashes que evaporam trilhões de dólares em segundos. Dados bancários de milhões de pessoas simplesmente desaparecem, substituídos por sequências infinitas de zeros que, quando convertidas em som, emitem o crepitar de chamas. Infraestruturas críticas, como redes elétricas e sistemas de controle de água, apresentam violações de firewall inexplicáveis onde o invasor não tenta roubar informações, mas sim sobrecarregar os sistemas até que os componentes físicos entrem em combustão. O surgimento dos fóruns da Dark Web apelidados de Mulinet adiciona uma camada de horror humano ao cenário. Nesses recantos sombrios, cultistas digitais e nihilistas dedicam-se a rastrear o rastro da maldição, tratando a criatura como uma divindade do caos. Eles criam isca de dados para atrair a mula para servidores específicos e, de forma assustadora, trabalham para espalhar a maldição, acreditando que a purificação pelo fogo digital é o próximo passo da evolução humana. A cooperação internacional desmorona. Nações começam a acusar umas às outras de terem criado uma arma folclórica indestrutível, enquanto as defesas cibernéticas de superpotências são humilhadas por uma ameaça que não possui um centro de comando nem um código-fonte identificável. Governos tentam implementar apagões profiláticos, desligando a internet de regiões inteiras para conter o avanço do galope digital, mas a mula parece se mover através da energia estática e de redes de rádio esquecidas. A anomalia que ninguém previu tornou-se o maior desafio da história da humanidade, unindo o misticismo mais antigo com a tecnologia mais avançada em um pesadelo que ameaça trazer o fim da era da informação através de um incêndio global de dados que ninguém sabe como apagar. As cinzas dessa catástrofe digital deixam uma cicatriz permanente na psique humana e na estrutura da sociedade moderna. O impacto a longo prazo na confiança tecnológica é profundo. A promessa de uma nuvem segura e de uma vida conectada foi estilhaçada pela percepção de que existe algo verdadeiramente antigo e incontrolável vivendo entre as linhas de código. A humanidade descobre, da pior forma, que a tecnologia não é um santuário contra o sobrenatural, mas sim um novo tipo de floresta escura, onde monstros podem se esconder em plena vista. Surge a ideia arrepiante de que a maldição da mula sem cabeça não está apenas passando pela rede, mas evoluindo nela. Ela começou como uma anomalia de calor e som, mas agora parece estar aprendendo,
adaptando sua natureza espectral para habitar modelos de inteligência artificial e redes neurais. Em um futuro próximo, não falaremos mais de bugs ou vírus, mas de assombrações sistêmicas. A dependência da tecnologia torna-se um fardo pesado, pois cada dispositivo é uma porta potencial para o retorno das chamas. A pergunta que nos faz refletir ao final dessa jornada é perturbadora. Se uma única lenda brasileira pôde causar tal devastação ao encontrar um novo lar digital, que outros horrores ancestrais de diferentes culturas estão verdadeiramente adormecidos em manuscritos não lidos, apenas esperando a oportunidade de serem digitalizados e romperem no nosso mundo hiperconectado, estariam o Curupira, o Boitatá ou lendas de outras terras esperando sua vez de corromper nossos sistemas de GPS e satélites. A fronteira entre o mito e a máquina desapareceu. Agora vivemos em um estado de vigília constante, onde cada atualização de software é recebida com suspeita e cada glitch na tela nos faz prender a respiração. Aprendemos que o progresso não nos libertou do medo, ele apenas deu ao medo novas formas de nos alcançar. O fogo da mula sem cabeça agora queima no coração da nossa civilização digital, um lembrete eterno de que algumas maldições são imortais e que, no vasto oceano da internet, existem correntes que não foram feitas para serem navegadas por seres humanos, mas sim para serem galopadas por entidades de fogo e dor.